quando você for apresentar a célula. Beleza. Tá? E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Felipe, eu sou responsável pela área de inteligência aqui da Edgewall. Eu queria trocar um papo com vocês hoje sobre experiência de cadastro em bancos digitais. Acho que é um papo que eu estou trocando bastante até com o pessoal, assim, e é basicamente uma ideia sobre como que a gente pode melhorar o cadastro, reduzindo fraude, reduzindo custos, e exatamente tentando trazer a melhor experiência para o usuário, né? A gente tem até algumas informações novas que a gente acabou de adquirir aqui, então vamos lá para mais uma jornada. Uma coisa que a gente sempre conversa aqui na Edgewall é principalmente começar dizendo sobre o usuário no centro da transformação digital. Eu acho que isso, na verdade, é uma frase que quase toda empresa hoje já usa, né? Todo mundo já fala sobre o usuário nesse centro da transformação digital. E acontece isso muito porque hoje o empoderamento do usuário, o empoderamento do cliente final, ele é muito grande, né? A quantidade de informação, a quantidade de opções, a capacidade, inclusive, de ação que esses usuários têm. Então, de fato, o cenário competitivo muda, né? Então, o poder hoje está muito mais dentro da escolha do usuário e de onde que ele vai permanecer, do que ele vai gostar, por questões muito mínimas, às vezes, do que, de fato, das empresas, né? A gente não tem mais 3, 4, 5 players que consigam realmente serem os grandes donos do mercado, né? Eles são líderes, mas não são os donos. E a gente vê esse cenário competitivo, de fato, aquecendo cada vez mais. Em 2016, com a criação da 4480, a gente teve um boom, né? Começa um boom dessas instituições financeiras que realmente seriam bancos digitais. Na época, em 2016, a gente só tinha 6 empresas, né? Fechou o ano com mais ou menos 600 mil cadastros, e no final de 2019 a gente fechou com mais de 28 milhões de cadastros e mais de 20 instituições financeiras, né? Isso é projetado para 2021, para a gente chegar em até 73 milhões. Quer dizer que a gente ainda tem um gap ali de 45 milhões de usuários que ainda podem ser captados no mercado. E a gente está vendo muito, né, esses crescimentos. É muito comum a gente ver várias notícias e várias informações mostrando que um banco bateu mais alguns milhões, né? Então, realmente, o crescimento acelerado dessas empresas começa a impressionar o mercado. E outro fator muito interessante, né, que hoje a gente tem cerca de 39 milhões de brasileiros que têm acesso à internet, porém não têm acesso a nenhum serviço financeiro. E, basicamente, essa operacionalização de bancos digitais pode ser um grande potencializador da gente conseguir entregar para essas pessoas algum tipo de serviço financeiro. E o que a gente enxerga nisso tudo é por que o onboarding, né? Por que o onboarding é tão importante? Porque tudo começa dentro do onboarding. O onboarding é o responsável pela atração e pela retenção de novos usuários. Por quê? Porque o combate começa ali, né? O primeiro momento que você tem para conseguir pegar aquele cliente e realmente trazer ele para dentro da sua base, começa dentro desse processo de atração de usuários. E isso é impressionante, porque, basicamente, a primeira impressão, aquela impressão que fica, ela é tomada em basicamente 15 segundos. O que isso mostra? 2 coisas. Uma que, de fato, é muito necessário que seja rápido essa primeira impressão, e que, de fato, cative o usuário o mais rápido possível, e que essa primeira impressão consegue, de fato, fidelizar o usuário. A gente tem outro dado que a gente adquiriu através do nosso ranking de onboarding, que são basicamente que quando a gente cruza 2 informações, né, o interesse em permanecer e a experiência do cadastro. O que são esses dados? Basicamente, a pesquisa funcionou assim. A gente pedia para as pessoas realizarem cadastros de várias instituições financeiras e no final a gente perguntava para elas como foi sua experiência e qual foi seu interesse em permanecer dentro daquela instituição. Quando a gente cruzou esses dados na primeira pesquisa que a gente realizou lá em 2019, a gente viu que tinha uma correlação absurda, assim, uma ascendente muito grande. E essa correlação de 0,97, que a nível estatístico é muitíssimo relevante. A gente fez esse mesmo cruzamento na segunda pesquisa para exatamente confirmar se esses dados realmente faziam sentido. E a gente descobriu que eles fazem mais sentido ainda, né? Então, a gente conseguiu aumentar ainda mais nossa correlação. Então, basicamente, são 2 fatores extremamente correligados. E é muito fantástico. Por quê? Porque esses dados, eles são adquiridos exatamente dentro do fator de cadastro. Então, nesse primeiro momento, não importa a quantidade de serviços financeiros que tem, não importa quais são as aplicações, não importa nada. É o momento simplesmente de escolher a instituição porque foi legal ou foi uma boa experiência de cadastro, que é pelo menos ter uma chance de dar uma chance para aquela instituição de se manter lá.
E como isso é feito hoje não está sendo tão incrível. A verdade é que 40% dos usuários hoje eles desistem durante o processo de cadastro. Isso é assustador. É assustador principalmente porque 40% desses 40%, ou seja, 17% da amostra total, desistem por algum tipo de problema técnico. Desculpem. E o que isso basicamente significa? Que existe uma grande gama desses clientes que desistem desse processo de cadastro, não porque eles acham incrível, ou porque eles se distraíram, ou porque realmente cansaram de fazer o cadastro, mas por algum problema técnico, que eles não conseguiram permanecer dentro do cadastro. Então, isso é bastante preocupante, né? E o que a gente olha para isso tudo e pensa é o quê? Que o onboarding, de fato, é uma capacidade de vantagem competitiva. Se a gente, inclusive, olha outros cases de mercado, né? Por exemplo, o case da Índia, que é um case que eu gosto muito de falar, a gente vê que o crescimento da Índia começa muito dentro desse aspecto, de quem conseguia trazer para dentro mais gente mais rápido. Porque esse primeiro momento de captação, ele é muito disputado. Tem muita gente dentro dessa briga. Desculpem de novo. Tinha muita gente dentro da briga, tinha muita gente para entrar nessas instituições, e a primeira briga era realmente quem conseguia criar a maior base de dados e depois tentar manter essa pessoa lá dentro, entendendo cada vez mais o comportamento desses usuários e por aí vai. E eu queria contar um pouco de como que a gente foi descobrindo isso, né? A metodologia por trás desse processo. Eu vou falar muito breve, que metodologia é sempre uma coisa chata, mas a gente precisa contar exatamente para todo mundo entender. A gente selecionou 15 bancos no ano de 2019, que tinham abertura e fechamento de conta 100% digital. Essas contas podiam ser tanto depósito quanto pagamento. E que tinham alguma disponibilidade de serviço financeiro. A gente tinha feito um pré-mapeamento, né? Então essas instituições tinham que estar pré-mapeadas dentro desse estudo de julho de 2019 e tinha que ter algum alcance nacional. Porque tinha algumas instituições que são muito legais, mas elas são muito regionais. E por isso tem muitos aspectos regionais que poderiam ser desconsiderados ou piorar muito esses níveis da pesquisa, né? E como essa pesquisa foi feita? A gente pegou 300 pessoas dentro da cidade de São Paulo e realizou mais de 1.200 aplicações. Aí tem até aqui as distribuições de perfil, né, de gênero, faixa etária e classe social. E depois tem os estudos também que vocês podem baixar no nosso próprio site. Eu acho que se vocês quiserem olhar isso mais cautelosamente, é mais fácil olhar por lá. Bacana? E o primeiro dado que a gente se deparou dentro dessa pesquisa, né, que foi auxiliado inclusive pela Cantarina Brasileira, uma consultoria que ajudou bastante a gente nisso, é que 72% dos usuários hoje estavam dispostos a migrar de contas tradicionais para contas digitais. E o que significa na prática? Não necessariamente que o usuário de uma grande instituição financeira hoje tradicional queira, de fato, migrar para um superbanco digital. Não quer dizer necessariamente isso. Quer dizer que, basicamente, ele quer migrar de um modelo que hoje ele tem que ir na agência para um modelo que ele não tem. E na hora que a gente vê esses dados, a gente descobre claramente o porquê isso acontece, né? Basicamente, quando a gente vê esse gráfico, o que era o mais importante para o usuário dentro da abertura de conta, né? A gente vê que os principais fatores que são aplicados pelas instituições financeiras tradicionais, como a tradição da instituição, a diversidade de produtos financeiros e rendimentos e aplicações altas, não são necessariamente que os usuários estão mais preocupados. E aí, dois disclaimers interessantes, né? O primeiro é que se você é de uma instituição financeira que trabalha diretamente com aplicações financeiras, ou seja, uma conta de investimento ou alguma coisa do tipo, eu acredito que, obviamente, o rendimento financeiro, sim, seja um dos fatores mais importantes para o usuário, ele subiria. E outro fator muito interessante é que a diversidade de produtos oferecidos, né? Então, a própria aplicação que a gente tem aqui de serviços de crédito, por exemplo, são, sim, um fator fidelizador. Não necessariamente é o fator mais importante dentro do momento de abertura de conta, de fato, mas o momento de fidelização, sim, é muito importante que o usuário, depois, ele tenha essa diversidade de produtos a nível de crédito. Por quê? Porque hoje uma parcela muito pequena dos brasileiros tem acesso a essa informação e, bom, crédito é uma coisa que quase todo mundo gostaria de ter e por aí vai. Mas o legal é que a gente vai para os dois fatores principais, que são exatamente os investimentos dos bancos digitais, né? Então, burocracia para abrir conta e taxas e tarifas. E aqui é exatamente não ter burocracia para abrir conta e não ter taxas e tarifas. Então, quando a gente pega os dois fatores mais importantes para os usuários, são
um fator extremamente cultural, certo? Que o brasileiro, em média, ele passa por diversos problemas todos os dias, em filas de banco, em filas de fechamento de alguma coisa, em abertura de conta, o que que seja. O brasileiro hoje pega muita fila, muita burocracia para absolutamente tudo. É sempre muito trabalhoso fazer alguma coisa no Brasil. Então, essa facilidade que contas digitais dão, em termos gerais, ajuda muito a criar uma perspectiva muito positiva de avanço, de melhoria para esses usuários. E outro fator é que, de fato, o brasileiro também, pelas próprias taxas muito altas cobradas e valores excessivos, não gosta de cobrar taxas, não gostam que esse dinheiro saia, né? Quase que um imposto ali de rendimentos financeiros seja cobrado deles. Então, são basicamente dois pontos muito importantes. E logo depois vem a facilidade de abrir conta, né? Então, a experiência em geral e os tempos de aprovação e de realizar o cadastro. Depois a gente toca um pouquinho mais nisso. Vamos tocar um pouco sobre percepção de burocracia, que é um dado que eu acho bem legal de mostrar. Por quê? Porque na primeira pesquisa que a gente mostra, a gente via que tinha pouquíssimas pessoas que achavam o processo burocrático, várias pessoas que achavam, desculpa, o contrário. Poucas pessoas achavam o processo muito burocrático, então a minoria absoluta achava o processo muito burocrático, e a maioria absoluta pouco burocrático, uma parcialidade ali normal. A segunda pesquisa já mostra um equilíbrio, né? Então, a parte normal, as pessoas que já estão começando a se acostumar com os processos de cadastro digitais, já começam a engordar ali. E a gente acredita que exatamente essa pirâmide tende a inverter sempre. Por quê? Porque se não existir formas mais inovadoras, mais rápidas, menos burocráticas, que solicitem menos coisas para os usuários, todas as vezes vamos ter dificuldades, né, e problemas para que isso aconteça. E a percepção do usuário vai mudando, né? Hoje, ou na primeira pesquisa, ele não tinha necessariamente uma referência tão grande de bancos digitais, o boom ainda não estava no extremo. Hoje que a gente vê que já tem muito mais pessoas, né? 28 milhões de usuários no Brasil, é bastante gente. As pessoas já estão começando a se acostumar, a entender um pouquinho melhor e descobrir o que é uma conta digital. Então, agora o comparativo não está sendo mais só de uma conta digital para uma conta tradicional, e sim de uma conta digital para uma outra conta digital. Então, essas disputas vão cada vez acirrar mais, deixar mais competitivo esse cenário, principalmente no modelo de burocracia. E outra coisa que a gente fala, né, e o próprio estudo evidencia, é o fator de tempo. Tempo é uma coisa primordial para o usuário. Hoje, tempo é, inclusive, uma das commodities que não se ganha de volta, né? Então, realmente isso é muito importante. E uma pesquisa realizada pela Microsoft em 2017 descobriu que o attention span, né? Então, o momento que você, como se estivesse dando um scroll no Instagram ali e olhasse uma foto a outra, esse tempo de atenção que você tem de uma coisa dura em torno de 8 segundos. O que é legal é que o outro estudo que eles tinham feito nisso há 12 anos atrás, em 2005, tinha relatado um número bem maior, de 12 segundos. Parece pouco, né? Esses 4 segundos, assim, a nível de vida normal, de fato, pouco. Entretanto, isso é uma redução de 33%, né, de tempo. Então, assim, em apenas 12 anos, 33% de redução desse tempo de atenção que o usuário tem. Ou seja, ele virou muito mais imediatista. Né? E a gente pode ver algumas coisas que realmente mostram isso. O primeiro fator interessante é sobre o tempo de cadastro como um todo. Então, a primeira pesquisa que a gente realizou, a média de tempo de cadastro era maior do que 12 minutos. E eram, inclusive, menos instituições. Né? Então, assim, o equilíbrio era ainda pior. Hoje, a média é de 8 minutos e 43 segundos. Está ficando cada vez mais rápido. E o que é legal disso é que essa média está quase chegando num ponto crítico. O que a gente descobriu ao longo desse tempo, das pesquisas que a gente foi fazendo, é que depois que você passa do minuto 7 dentro do onboarding, sua taxa de dropout, ou seja, as pessoas que desistem de fazer o cadastro, acabam subindo em 40%. Ou seja, depois que você passou do minuto 7, você acelera muito as pessoas que querem desistir do processo. Porque exatamente outras coisas começam a chamar mais atenção. Lembrando que o usuário hoje, principalmente millennials, etc., que são os grandes usuários dos bancos digitais, são extremamente imediatistas. E depois que você passou no minuto 15, esse cenário fica ainda pior. Assim, quase todo mundo que tinha para sair já saiu. Então, não sobra quase ninguém dentro do processo, depois do minuto 15. E o que é legal é que a gente já vê que os bancos têm investido muito na redução de tempo, né? Então, a gente caiu 33% do tempo em apenas pesquisa e outra. E o que é legal também da gente mostrar é que 40% desse tempo ainda pode ser reduzido se a gente fizer um ponto muito simples
de reduzir campos e informações solicitadas que podem ser extraídas de outros modos. Então, isso é muito interessante. Obviamente, assim, não é empurrando, cada instituição, obviamente, tem seu compliance, tem sua necessidade de fraude, tem todas as suas regras, e a gente não é impondo uma coisa ou outra. Mas é aquele ponto sempre crítico de estar sempre revisando se essa informação é importante. Por exemplo, data de expedição de algum documento. É uma informação que pouquíssimos usuários lembram, é um impeditivo para muitos, e não necessariamente evita fraude. Então, é pôr na balança quais são as realmente informações necessárias para o cadastro. Isso é muito bom, isso é muito importante, toda instituição sempre exercitar isso. Quando a gente fala de um cadastro rápido, né, a gente não pode falar de um cadastro rápido só na parte do cadastro. A gente tem que falar também na parte da aprovação. Aprovação é outro caso, depois a gente entra nele, mas a percepção de velocidade que o usuário tem é singular, assim. 82% dos usuários hoje querem ser aprovados em apenas 4 horas. Então, assim, a necessidade do usuário ser aprovado rápido também é imediatista e muito, muito necessário. E é legal que, como várias instituições já estão aprovando em tempo real, basicamente, se você demorar muito para aprovar um cliente, basicamente ele pode ter desistido do seu cadastro, terminado o seu cadastro, ir para outra instituição e conseguir pegar aquele crédito, pegar aquele investimento, aquela outra informação que ele não tinha conseguido com você, porque demorou na aprovação. Então, isso é um ponto muito importante. E a média de aprovação que a gente tinha era de 2 dias. A pesquisa nova que está saindo, né, está mostrando até alguns dados diferentes, a gente está reduziram isso para mais ou menos 1 dia e 12 horas, mas, assim, a gente ainda está confirmando esses dados, então ainda não é 100% certo. E o que é legal também de mostrar é que 33,2% das pessoas querem ser aprovadas em até 5 minutos. Isso é bastante impressionante. E o que mostra também outras qualidades e outros pontos críticos dentro do cadastro. Uma coisa que a gente fala é sobre as ferramentas que você usa, né? Que elas são principalmente a principal ferramenta, tanto para impedir fraude quanto para acelerar o processo, para você, inclusive, ter que pedir menos campos depois ou confirmar menos campos depois através desse processo, né? Então, o de leitura de documentos, né, extração, que a gente chama de OCR, aqui tem algumas médias e a avaliação dos usuários. Aí eu só queria evidenciar aqui o tempo total, né, as notas médias de cada usuário e como que ficou essa distribuição em linhas gerais. Alguns casos que são interessantes sobre isso e o que eles mostram, né? Como que a gente cruzou essas informações. Uma coisa interessante é que a gente, na primeira pesquisa, tinha muitas pessoas que achavam ou intermediário ou ruim esse processo de cadastro de fotos, e cada vez mais usuários têm menos resistência para continuar usando esses aplicativos, né? Esses formatos de extração de fotos, porque eles, inclusive, melhoraram muito. Quando a gente olha algumas das melhores instituições, são muito simples os processos, mas o que eles ajudam põe frames, informações claras e ajudam bastante o usuário ao longo do tempo a como tirar a foto. Isso torna uma coisa muito amigável, muito friendly, e aí segue o jogo, né? Fica um onboarding que realmente tem um processo de tração de documentos que é chato, mas os usuários não acham tão incômodo mais. Assim, uma parte deles realmente avaliaram muito positivamente. A gente pode, inclusive, deixa eu pedir para vocês tentarem olhar, principalmente para esses dados gerais que a gente tem aqui, dessas notas médias, que a gente já vai comparar elas com a de biometria facial, que tem um ponto interessante aqui. O primeiro fator é que a gente percebe que, diferente da extração de documentos, né, a foto, a biometria facial, a extração do face match, é um pouco mais resistente, né? Alguns usuários já variam mais, tem alguns processos que são muito bons, né, e alguns processos que não são tão bons. Então, o que acontece? Por que isso acontece de fato? A gente descobriu alguns fatores que são interessantes. O primeiro deles é tempo. Se a gente voltar aqui rapidinho, a gente vai ver que, inclusive, tem quase uma correlação direta entre o tempo de cadastro e exatamente a qualidade dos usuários, né? Então, realmente, novo, falando sobre tempo sendo sempre uma coisa muito importante para os usuários. A gente percebe que quase todos que foram piores avaliados realmente tinham um tempo muito maior. E aqui também tem um fator tempo, né? Então, quanto mais simples, mais rápido o processo, melhor. E algumas outras coisas que geram um pouco mais de qualidade. Então, o primeiro fator a gente percebe que alguns modelos que são mais dinâmicos ou que mostram o face match como não uma foto estática,
tendem a gerar uma qualidade melhor. Por quê? O brasileiro médio, aparentemente, ele é muito vaidoso. E quando eles pedem para tirar a foto, muitas das pessoas se sentem incomodadas com isso, pela própria situação que elas estão no momento, ou elas não querem tirar essa foto em público. Então, basicamente, são um dos incômodos que a gente vê. Outra coisa que é bastante interessante é que algumas outras técnicas, né, por exemplo, de se falar em vídeo, etc., não tiveram uma repercussão tão interessante. E alguns facemats que tiveram esse processo de vídeo também criaram algum tipo de atrito, principalmente por movimentação ou por dificuldade de encontrar o rosto. Porque algumas tecnologias são utilizadas, são estrangeiras, e assim, pela variedade e diversidade que a gente tem hoje no Brasil, elas não necessariamente conseguem enxergar para isso muito bem. E o que acontece é que a gente vê que claramente as notas, né, médias desses usuários, tanto da extração quanto aqui, elas diferem muito, e elas realmente, uma é bem maior que a outra. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada melhor. E por fim, dentro desse primeiro momento, a gente fala também sobre o NPS, que é muito importante também, né? O NPS pós-cadastro. Então, essa última pergunta que o usuário respondia sempre depois de cada onboarding que ele realizou. E o que a gente vê é que, na média, todos os NPS são negativos, tirando duas exceções, que é o C6 e o Nubank. E aí eu vou comentar um pouco sobre, principalmente, o case do C6, que ele é bem legal. A gente vai, inclusive, mostrar as telas deles, para vocês entenderem o que foi a proposta deles e por aí vai. Então, quando a gente vê esses NPS negativos, o que a gente realmente analisou e o que a gente entendeu através dos comentários? Que o onboarding hoje ele é um cadastro que ainda cria muita resistência nos usuários. E é claro que é muito resistente para os usuários. Você digita um tanto de informação, você não entende por que você está digitando aquele tanto de informação, você passa minutos para entrar dentro da instituição, para poder passar dias esperando chegar realmente a aprovação da conta, e aí? Sabe, o que é? Eu não sei como que o aplicativo é, e etc, etc. E quando a gente vê isso, a gente vê que realmente o processo em si, ele é um pouco custoso. Isso não é penando a instituição, óbvio que não, ela é muito complexa em várias questões. O Brasil é o segundo país com maior quantidade de fraude no mundo. A gente tem também uma das redes de compliance mais exigentes. Então, assim, é muito complexo. É exatamente por isso que a gente está mostrando essas percepções de usuário, porque alguns players conseguiram lidar com isso de uma maneira melhor que outros. A gente quer exatamente mostrar algumas dessas coisas. Eu vou pular, depois eu posso até voltar aqui se alguém tiver alguma dúvida, mas eu vou pular porque esse NPS reflete muito também a própria percepção dos usuários no final sobre o interesse em permanecer. Vocês lembram que no início da apresentação aqui, eu comecei falando sobre 40% dos usuários desistiam do processo antes do fim dele, né? E o que é legal é que depois disso, não tão legal talvez, é que depois disso, 37% das pessoas não querem permanecer naquelas instituições. Isso é um dado que a gente é dentro da primeira pesquisa, né? A segunda é ainda pior. 42% dos usuários não querem permanecer nas instituições. E outro dado que é interessante é que o número de pessoas que estão muito interessadas em permanecer na instituição também aumentou. Então, basicamente, cadastros muito bons mantiveram mais pessoas e cadastros que não estavam tão legais assim, realmente tiraram muita gente dentro daquela espera. Então, o que acontece é que, basicamente, a média do mercado é de cada 10 pessoas que entram dentro do processo de cadastro, apenas 3 poderiam se tornar usuários ativos. Isso a nível de mercado, eu acredito que sejam números, inclusive, piores, né? A gente tem alguns dados ali e compara eles, assim, no cenário pior e no cenário melhor, mas, assim, é uma situação crítica. Por quê? Porque é custosíssimo para a instituição, é muito, muito caro, é muito difícil para a instituição manter esses processos rodando bem, operacionais, etc. Nem sempre dá os resultados que elas esperam, né? Então, assim, é complicado e isso realmente é, de novo, uma vantagem competitiva da gente manter para o usuário. E através de todas essas informações que eu falei, né, muito melhor explicadas, depois baixem, por favor, o estudo, vocês vão gostar. É o quê? A gente definiu um ranking, né, basicamente, um coeficiente ali que chegava dentro de um ponto que falavam quais instituições tinham um processo melhor. E a gente levou algumas coisas em considerações, né, exatamente dentro dessa percepção do usuário. Então, qual que era a percepção de burocracia, o que é essa percepção de burocracia, basicamente, ela está diretamente correlacionada, tanto ao número de campos gerais, número de telas e as qualidades das ferramentas, são correlações diretas dentro desse processo com, de fato,
a percepção das pessoas de burocracia. Documentação também, mas não vou entrar muito nesse tópico, porque a maior parte das instituições hoje ou pedem só um documento, ou não pedem nenhum, num primeiro momento. Então, é bem importante, essa parte documentacional está quase morrendo, mas essa parte de qualidade dessas ferramentas para esse documento, que são tiradas as fotos, né, é bastante importante. Acho que a 4753 também vai ajudar muito nisso, né, com a possibilidade de localização, né, a tirada de documentos como comprovante de renda e comprovante de residência ajudam bastante a desburocratizar o processo. Outra coisa que era muito importante para eles é o tempo de cadastro, o tempo de aprovação em geral, né, a qualidade da experiência. Então, o quanto que eles avaliaram, de fato, aquela experiência como interessante, e o interesse final em permanecer, que são fatores que estão bastante correlatos, né, mas tem alguns casos que serão interessantes a gente avaliar. E aí, o ranking final que a gente descobriu foi que, basicamente, 3 pessoas se destacaram muito, né, 3 instituições ali dentro tiveram cases muito especiais. O grande campeão C6, a gente pode ver isso muito claramente, ele se destaca em quase tudo, ele tem um processo rápido, um processo pouquíssimo burocrático, as pessoas avaliaram muito bem as ferramentas, as pessoas avaliaram também muito bem a ideia do processo. E eu já vou comentar, assim, o próximo slide, eu acho, já são as telas do C6 mostrando o que eles fizeram. E outro case legal que a gente também gosta de mostrar é principalmente o case do Neon. Ele foi o campeão, né, do primeiro ranking que a gente fez, e é interessante até comparar assim, a evolução desses players, né? O Neon e o Nubank têm um processo muito similar em algumas coisas, acho que a grande diferença ali é um pouco de uma marca talvez mais consolidada, que possa ter empurrado, inclusive, alguns detalhes melhores a respeito disso. São 2 onboardings muito bons também, estudem ambos, que vai ser bem legal, assim, a nível de entender o que foi um processo bom, assim, realmente, que a gente aconselha a respeito disso. Então, vamos para as análises tela a tela. Então, só mostrando alguns dados gerais, né? Então, essa é a nota que ele teve, o tempo em minutos, aprovação, número de documentos, telas e campos, né? E alguns dados sobre os aplicativos que eles usam geolocalização. Depois, esse estudo também vai estar sendo liberado para vocês. Em algum momento, a gente vai soltar isso no site. Então, vocês também vão poder baixar ele completo e comparar todas as telas que temos de bancos digitais hoje no país. Mas aí, o case do C6, ele é fantástico. Ele é fantástico por um primeiro fator. Ele muda a ideia de formulário para uma conversa. E, basicamente, se a gente for olhar aqui, né, conseguir ver ponto a ponto, a gente vai ver que é como se fosse um formulário mesmo. Você aceita seus termos de condição, qual que é seu nome, como você gostaria de ser chamado, no caso, né? Que isso, inclusive, é um ponto interessante. Muitas pessoas hoje têm nomes sociais, muitas pessoas hoje têm esse fator de querer ser chamado por, não sei, Maria Eduarda por Duda, ou Isabela por Isa, o que seja. Então, é interessante, muitos usuários acham isso muito respeitoso. Tem muita gente que comenta que isso pode virar meme, mas é isso aí, também não tem problema, então acho que faz parte. Mas o ponto interessante é pedir esse ponto para começar, né, perguntando como você gostaria de ser chamado, já é um fator que a gente viu super positivo para os usuários, né. Depois pede CPF, qual que é a sua renda, qual que é o seu número de telefone, e-mail, e por aí vai. Se você quer abrir uma conta para pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é um formulário simples, mas ele vai pedindo exatamente as mesmas coisas que outros processos pedem, só que de uma maneira desconstruída, contínua. E o legal disso é muito simples, né? Talvez não tão simples assim, né? Mas é uma ideia por trás simples de se comunicar e de trazer para o usuário para um modelo que ele se sente muito mais próximo, né? O usuário ele é muito mais acostumado com redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, por aí vai, que tem esse modelo de conversa. E isso talvez trouxe essa familiaridade, né, que para a inovação, para o modelo de formulário, que talvez realmente transforme isso dentro de um modelo mais confortável. A gente, inclusive, está vendo várias instituições copiando esse modelo, né? Então, tem algumas outras instituições do mercado financeiro, os próprios bancos digitais que já estão realizando isso. Uma coisa bacana também, um disclaimer, né, mostrando aqui muito brevemente sobre como tirar a foto, tirar do plástico. Muito breve, isso é muito legal. Por quê? Porque instruções nunca podem ser complexas demais, nem longas demais, nem simples demais. Por quê? Porque se for simples demais, o usuário não sabe o que fazer. Se for longo demais, é meio que um apelo para achar que o usuário também não tem a capacidade de fazer aquilo por si só. E isso pode ser bem agressivo, nem todo mundo entende isso como alguma coisa muito positiva.
E é o que eu falei, olha, para você ver, não tem nada demais dentro do processo OCR, que foi muito bem avaliado, é basicamente um frame, né? Parece quase que você está tirando uma foto de WhatsApp com os lugares para você pôr o documento. Isso é simples, mas é muito útil, porque facilita muito a vida do usuário. E outra coisa que a gente também gosta de pôr um disclaimer é peçam uma foto, principalmente de CNH, por exemplo, aberta. Por quê? Muitos usuários não entendem a diferença entre o que é a frente e o que é a verso do documento, de fato, como a CNH. Com a CNH fechada. O que eles fazem? Eles abrem, tiram da frente e tiram do verso, aquela parte em branco. Muitas vezes procurando uma marca d'água, ou entendendo que o QR Code pode ser interessante, em alguns casos nem o QR Code. Mas então, assim, facilitar a vida do usuário. Se é CNH, faça isso. Se for frente e verso do RG, é mais simples, né? Não, tem menos chance de errar, porque os usuários já entendem a ideia de frente e verso. Outro ponto interessante é pedindo as informações de residência, né, confirmando através até um íconezinho de geolocalização, que é outra coisa que lembra a localização atual do próprio WhatsApp. Pede uma foto, comprovante de renda agora de fato, e depois acabou. É esse o processo. Basicamente, a gente também tem algumas outras informações que eles pedem depois, mas isso é fantástico, por quê? Porque você tem um mínimo de validação ali necessário para aprovar uma parcela dos usuários, trazer ele para dentro de uma maneira rápida, de uma maneira super agradável, pôr o cliente dentro da conta e depois resolver o problema, se ele vai ficar ou não, e por aí vai. Isso é a parte do combate que é realmente muito importante para os usuários. E outro caso que a gente também gosta de falar muito é o Neon, que nem eu falei, ele foi o campeão, né, do primeiro ranking que a gente tinha realizado. Ele também tinha vindo com uma coisa muito inovadora, que era pedir uma única informação por tela. Por que isso é muito bom? A gente vai mostrar aqui, e é muito simples o porquê. 3 fatores que a gente elenca, que são fatores essenciais do porquê os usuários gostam desse negócio. O primeiro é, uma única informação por tela não torna o processo intimidador. Então, assim, na hora que você abre e vê um formulário gigantesco para ser preenchido, que você tem que dar voltas e preencher tudo, dá um desânimo, dá uma canseira. Você sabe que aquilo vai ser difícil. Então, esse é um primeiro fator importantíssimo. O segundo fator é que esse tipo de modelo, ele reduz as chances de erro, né? Então, quando você tem que descer a tela, fazer um scroll, ou apertar com a informação que você vai digitar, muitas vezes o que acontece é, seu dedo escapa, você digita uma coisa errada, e aí você vai ter que sempre ir e mandar revisar todas as informações. Então, até assim, pensando no modelo de gestão mais esperto, né, que é o modelo Scrum, fazer em pacotes menores faz total sentido, porque uma task, uma coisa feita, uma task, uma coisa feita, uma task, uma coisa feita. Então, quase um gamification, né? Quase uma brincadeira ali de você mandar os dados e passar, mandar os dados e passar, por aí vai. Então, outro detalhe muito simples, né? Outro onboarding que não tem nada assim super complexo, é realmente basicamente dados que são de uma tela para outra, né? Bastante informações ativas para ajudar o usuário sempre no processo. Isso, de novo, é fantástico. E é isso, assim, em linhas gerais, isso é muito importante. Uma coisa que a gente também reflete sobre essa parte de uma única informação por tela é que isso também é útil para outro fator que incomoda muito o usuário. Imagina você preenchendo um cadastro que dura 10 minutos. Chegou no final, por alguma razão, sua internet não funcionou, sei lá, você escorregou o dedo e olhou uma mensagem, mas você quer entrar dentro daquela instituição. Imagina um usuário realmente ativo. E aí você sai daquele cadastro e, basicamente, você volta para o início. É horrível, é uma experiência terrível. Isso acontece com muitos processos, principalmente esses com telas muito grandes. Então, uma única informação por tela consegue, inclusive, criar um sistema lógico, né, de memorizar e voltar para onde o usuário parou. Isso é incrível. Outro fator que a gente também gosta de falar é sobre a senha, né, ou a validação de telefone. 2 coisas. Uma é, na maior parte das vezes, tentem pedir informação que ela seja preenchida automaticamente. Existem várias ferramentas hoje que façam isso. Por quê? Porque quanto mais o usuário sai do processo de cadastro, pior. Então, deixar ele dentro do processo de cadastro por mais tempo ajuda bastante dentro disso. E o segundo ponto, né, é que quando vocês pedem essa informação por alguma razão, provedores, etc., estão fora do ar, o usuário nunca vai conseguir terminar aquele processo, basicamente, ele vai ter uma experiência horrível e não vai gostar. Então, às vezes, pedir a validação de telefone depois. E o que a gente indica muito, inclusive, é
pensem talvez, inclusive, no modelo de processo de cadastro faseado. Não precisa ser um processo que seja 100% imediato e feito naquele exato momento, daquela maneira X, Y, Z. Por quê? Porque muitas vezes os usuários só estão curiosos para entender o mercado. No próprio mercado de cryptocurrency, né? Ele começa com bastante curiosos, tentando entender o mercado, tentando ver, mas não eram potenciais investidores. E eles fizeram um cadastro faseado. Então, com alguns dados, conseguiam abrir uma conta simples, né? Uma conta, um modelo pagamento ou com cliente provisório. Aí tem toda a parte legal por trás que permite algumas coisas desse tipo, que é para ele testar o app, entender o que está acontecendo. E no segundo momento, aí sim, poxa, quero um crédito, quero fazer um investimento, quero fazer transferências acima de X valor, aí sim eu preciso dos seus documentos. Mas o que é legal nisso não gastou com dinheiro com aqueles usuários, 40%, né, que não querem permanecer na instituição, talvez tragam, inclusive, uma parte desses usuários para dentro, e outra parte não desista no meio do caminho. E num segundo momento, de fato, você vai lá e começa a provocar, tipo, você não quer um crédito, você não quer um consórcio, você não quer fazer um investimento, me manda seu documento, cria o interesse dele em permanecer dentro da instituição de vocês. Então, acho que a disputa parte do princípio de criar um relacionamento onde me conheça primeiro e depois use. A gente está vendo em alguns outros mercados isso funcionando bastante. E, por fim, falar sobre algumas tendências que a gente vem enxergando, né? Nem todas elas vão se concretizar, obviamente, mas é legal a gente falar algumas delas, porque é importante. Simplesmente mostrando alguns dos conhecimentos, algumas coisas que a gente está vendo no mercado ali fora. O primeiro ponto, não é um ponto super divertido, né? Nem todo mundo gosta disso, mas quanto mais rápido o processo, melhor. Por quê? Porque a pessoa tem menos chance, ela parte menos tempo ali exposta a desistir do processo de cadastro. Então, quanto mais rápido o processo for, melhor, porque ela tem menos essa exposição de desistência. O processo dinâmico, né, que a gente fala. E o próprio modelo do C6 é um processo dinâmico. Olha, para você ver, é um chat. Essa ideia de dinamismo, de informação, de realmente criar velocidade, serialidade pelo próprio usuário, não necessariamente porque tem um processo que ele pula etapas. Então, assim, não é corromper o processo a nível de fraude, compliance, mas sim trazer esse dinamismo. Você consegue aliar esses dois pontos muito bem. A terceira ideia é de fazer cada vez um processo mais personalizável. Tem alguns dados que a gente enxerga o tempo inteiro, né? E tem um deles que é chocante, que é sobre os brasileiros que querem, de fato, entregar seus dados para que tenham produtos mais customizáveis e que poderiam ter mais descontos, etc. Então, personalizar isso, então, assim, realmente trazer para dentro clientes que sejam customizados dentro de um mercado nicho ou dentro de um modelo X e trazer para dentro isso, para trazer para ele essa empatia, também está sendo super benéfico. Vários players no mercado estão funcionando isso. Um caso legal, um case que a gente gosta de falar é o case de um dos bancos digitais que tinha um cartão que era basicamente o cartão de um time de futebol e, assim, basicamente bombava porque várias pessoas queriam ter aquele cartão daquele time. Então, são coisas como essa, não necessariamente esse caso de futebol, né? Mas tem outras coisas muito simples sobre, talvez, trazer a próprio regionalismo que existe no Brasil, ou trazer o tipo de benefício que aquele usuário gosta mais. Então, identificar por compras ou modelos, etc., que aquele usuário pode comer tanto, muito aquilo, e talvez dar um mimo. Assim, bem modelo personalizável, inclusive, que o próprio Nubank utilizou por muito tempo a nível de marketing de interesse, né? Obviamente, isso não é super escalável, isso a gente entende, mas, assim, isso são ideias interessantes do que pode fazer. E um onboarding personalizado, né? Então, talvez até criar um modelo que você possa conversar mais, entendendo as características daquele usuário, também faça um sentido. E o quarto é um onboarding on demand. Então, o que eu falei, né, dessa parte do mercado de cryptocurrency, de pedir as informações na hora que elas são relevantes, na hora que o usuário queira dar elas. Então, criar o interesse e depois pedir as informações, não necessariamente fazer um depois dos outros, assim, né, esse tipo de ideia. Outra coisa que a gente vê muito, né, no mercado, principalmente norte-americano, europeu, alguns cases como a China e a Índia também são bastante interessantes a gente estudar, é o caso das digital wallets, né, que são as identidades digitais. Por que isso é interessante? Porque aí você sai de um cadastro que dura, em média, 8 minutos e vai lutar para chegar ali no 5, para um cadastro que pode durar 5 segundos. E um cadastro 100% validado. E um cadastro que você, inclusive, pode ter as informações de entender que, olha, esse usuário não vai querer crédito, esse usuário isso. Então, são investimentos de informações, inclusive, cada vez mais personalizado.
a gente vê alguns cases já funcionando, né? O próprio case da Índia, o Aadhaar, é fantástico nisso. Em apenas 10 anos, eles bateram 800 milhões de contas digitais abertas. Eles criaram uma das maiores penetrações na história em questões de serviços financeiros, de identidade, de inclusão financeira. Então, assim, o case por si só é muito fantástico. Se vocês tiverem uma paciência, depois dêem uma lida mais profunda a respeito. E a gente aposta muito nisso no Brasil, né? A gente aposta que, inclusive, por essa percepção muito ruim que o brasileiro tem com a média da burocracia, com os fatores governamentais, criar um processo que ele facilite a vida do usuário seja cada vez melhor. A gente tem, inclusive, um produto que está sendo lançado, né? Que já está, na verdade, no mercado, que é o Meu ID, e que ele é bastante interessante para conhecer esse tipo de modelo, de fato, de identidade digital. Pessoal, basicamente hoje o que eu tinha para trazer sobre experiência era isso. Eu deixo aqui meus contatos, né? Tem um QR Code aqui que vocês podem ler também para levar a gente, para levá-los para o nosso site. Se vocês tirarem qualquer outra dúvida, também está disponível no LinkedIn para quem quiser tirar outras informações. E é isso.